Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Celso Ribeiro tem 65. Celso Ribeiro, idade da cometa, é isso, Celso? Boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite, Cristina, boa noite, Luizinho. E o seu pessoal ouvinte aí que deve ser muito grande pelo jeito. Graças a Deus, muita gente ouvindo. O Celso Marvadão Ribeiro, ele que é jornalista, escritor, radialista, humorista, assim como Cris Paiva, colunista do Espaço Sapunágua no Cruzeiro do Sul. Muita gente acha, Celso, que você é sorocabano de nascimento, mas na verdade você nasceu em Caçador, de Santa Catarina, né? Exatamente. Como é que Sorocaba apareceu na sua vida, Celso? Apareceu por uma circunstância assim de, talvez tropeira, porque as tropas passavam por lá, eu peguei a garupa de uma mula e vim. Mas não é que na verdade meus pais vieram morar aqui em Juquiá, plantar banana aqui, e eu fiquei estudando pra lá, vinha nas férias pra cá, depois vieram morar em Sorocaba. E eu acabei vindo morar em Sorocaba e criei raízes aqui, segunda raiz. Na verdade, então, eu sou cidadão sorocabano já, a Câmara já concedeu. Há muitos anos, muitos anos. Então, eu tenho dupla nacionalidade, vamos dizer assim, né? Tenho a minha história lá pro sul, que eu gosto muito, e tenho a minha vida moderna, vamos dizer assim, enraizada aqui em Sorocaba. E eu sou um sorocabano, talvez mais do que muito sorocabano, pelo prazer de viver aqui, por estudar, por gostar, por observar o cotidiano, o jeito nosso de ser e tal e coisa. Bem legal. Bom, antes de eu fazer a pergunta, eu só queria falar que o Thiago falou que eu sou humorista como você, mas é quase uma heresia falar isso, porque eu lia o Celso desde a minha adolescência, então é até uma heresia falar que eu sou humorista como ele. Quem me dera um dia chegar lá. Muito bom. Bom, o codinome Marvadão, né, é uma homenagem ao R, sotaque daqui, o nosso o R e o porta. O ão também, porque aqui tínhamos sempre mania de ão ou inho. O nome lagartão, baleião, dá nome feirão, tudo ão pra dar umas coisas. Ou então o inho, né, tudo o inho e o ão, mas o ão... Eu vou andandinho, nada mais sorocabano. Não, e aí você tem o dinho, você tem o diminutivo e você tem o gerúndio, que é uma mania também. O gerundinho. O gerundinho. E é isso, o Marvadão é disso. O Marvadão veio de uma brincadeira, na verdade. Uma companheira do jornal Diário de Sorocaba, onde eu trabalhava na época, eu tinha uma coluna chamada Dicas e Transas. Transas, na época, tinham outro significado. Trans era todo acontecimento, toda realização, tal, e todo evento. E aí um papo jovem que eu fazia, tal, brincando, fazia umas ironias, mas tal, um pouco de humor já, mas não era uma coluna de humor, era de dicas e transas. E aí daí uma menina falou assim, mas você é muito marvadão, né? E eu assinava como Ribas de Ribeiro. Sim. Ribas. Daí criei a figura de Ribas, o Marvadão, brincando de um dia pro outro, e ficou e virou codinome. E é um codinome mesmo. Hoje muita gente conhece como Marvadão, mais do que Celso. Muito mais. Bacana. E o nosso ouvinte pode participar, pode contar alguma história bacana de relação com Sorocaba, com as sorocoisas. A gente já tem pergunta aqui. Então vamos lá. A pergunta que chega pelo Facebook, né? facebook.com/Na Noite Online. O Evandro Cassola, ele falou que ele queria saber a origem da palavra Castelli, que ele falou que é uma coisa muito sorocoisa isso. A origem, bem dizer, eu não sei, mas castelar alguma coisa é uma gíria jovem, já nem tão jovem assim, porque faz tempo que você é usado. Castelar é sacar, pegar no ar, quer dizer, entender e tal, né? Agora, por que é castelar? Não sei. Sabe que quem estava em cima do castelo, da torre, via melhor e pegava antes? Pode ser. Dá um castelo. Dá um castelo. Isso é uma suposição humano, lógica, né? minha, mas o humor não tem lógica. As palavras não têm tanta lógica assim. Não saberia dizer a origem exata, mas o significado eu sei, né? E será que Castelli é só em Sorocaba? Não, acho que não. Acho que eu nunca ouvi fora daqui. É verdade. É muito daqui. É muito daqui, que legal. É como chamar pão de filão aqui, filãozinho, né? Filãozinho também é daqui? É da região daqui. Eu acho que é porque, né, minha família é sorocabana. Eu vim pra cá com 14. Que só o estado de São Paulo fala bolacha. O resto do país é biscoito. Em casa eu falo biscoito, tanto que o Davi fala biscoito já. Mas biscoito não existe, né? Não, é bolacha, mas é só em São Paulo. Tá vendo? Tá viagem falar biscoito, cara. Não. Biscoito, em Minas Gerais, por exemplo, ninguém fala bolacha. Ninguém nem sabe o que é. Viu? É biscoito. Só biscoito. E você sabe qual é a diferença disso? Né? Não, por quê? O biscoito, a bolacha é recheada.
Biscoito não. O biscoito você molha, né? Ah, aquele de molhar no... Daí que veio a gíria, né? De molhar o biscoito. Muito bom, Celso. Aliás, você iniciou sua carreira fora do humor. Você teve passagens, inclusive, pela Capital, na Jovem Pan. Você estava contando pra gente como editor-chefe do Jornal da Uma Hora. Você participava do Jornal da Manhã da Pan, lá de São Paulo, naquela loucura. E o humor acabou acontecendo meio que naturalmente. Como é que foi? O humor, na verdade, eu não sou humorista de desempenho. Se bem que já tenha feito teatro, tal, peças cômicas, tal. Eu não sou um humorista de desempenho. Tem pessoa que levantou a mão e dá risada, ele é histriônico, tem jeito, gozada e tem pessoas que são humoristas de texto. Eu sou, vamos dizer assim, um humorista de criação de texto, até às vezes com um toque um pouco literário e tal. Que os grandes humoristas, assim, os grandes talentos de humor e tal, foram consagrados pela capacidade de escrever, inclusive grandes romancistas que tinham um fino senso de humor, os ingleses, por exemplo. Tal. Então, o humor é mais como atividade artística literária. E tem autores de texto que também são bons comediantes. Eles unem as duas coisas. Mas, geralmente, um bom humorista de desempenho não é um bom humorista de texto. Geralmente, não é regra. Você, Cris, que tá no mercado com grandes nomes do humor, é mais ou menos por aí? Tem gente com texto muito melhor do que na prática, em cima do palco, por exemplo? Tem muita gente que tem um texto escrito muito bom que não funciona no palco, que a piada funciona melhor escrita. E às vezes acontece da gente ter a piada falada no palco e a pessoa fala, olha, manda o roteiro pra gente. A gente escreve, manda, a pessoa lê e fala, mas isso não parece engraçado. Lá mesmo pra gravar a fritada, às vezes a gente manda o roteiro e o diretor fala assim, mas você achou isso engraçado? Eu falo, deixa eu fazer. É o time, tem que ter o time. Deixa eu entregar pra plateia. Time, né? E às vezes na hora de fazer é uma cara, é um trejeito, uma pausa, mesmo o time pausa, de falar. O humor é o time, você errar o time, o humor, assim, se você errar o tempo, a piada não tem a menor graça. O Ari Toledo é o rei do time. Exatamente. Né? Eu contei umas piadas pra ele uma vez aqui, eu vou usar no meu show, ele usou, quer dizer, só que ele deu o tratamento, ele dá o formato, o jeito de até o silêncio se torna engraçado, Sim. né? Aquele branco ali pra... Porque as coisas não são engraçadas em si mesmas. Algumas até são. O engraçado é a linguagem, né? A forma, o jeito que você faz a coisa. E quando não acha engraçado, fala assim, xé. Esse xé é nosso? O xé é muito usado aqui em Sorocaba. Tem xé em todos os estilos. Xé, em vários tons. Cada tom significa uma coisa. É o nosso bar. É o nosso bar. É o bar do gaúcho, bar. Mas não tem nada a ver com tchê, que é o cara, o tchê, que é o... Também do gaúcho, do sul, né? Mas são palavras diferentes, né? Inclusive significados diferentes. É bacana. E esse lance de promover as coisas de Sorocaba, essas sorocoisas, como é que surgiu essa... É uma palavra que você inventou, né? Não, é um neologismo óbvio até, né? Porque coisas de Sorocaba são coisas, né? E eu, sorocoizuda, sorocoizendas, eu brinco muito com as palavras porque como a sonoridade das palavras é interessante. Eu trabalho muito, às vezes, o conceito junto com o som, com a brincadeira e tal. E eu sempre observei muito o jeito sorocabano de ser, que tem muito a ver com o jeito do rio-grandense. Meus pais eram do Rio Grande. O jeito de ser de caçador de Santa Catarina. Por quê? Porque existe um traço comum de cultura, do tempo dos tropeiros. Aqui tem o dialeto caipira, que depois misturou um pouquinho com a influência dos espanhóis e tal, mas há uma semelhança bastante grande nos termos e até no jeito de falar. Sorocabano, ele fala um pouco ainda meio gauchado, meio espichado, meio, né, desse jeito assim, porque é uma herança, uma tradição do dialeto gaúcho que se misturou com o dialeto caipira. E tem algum exemplo de coisa típica de Sorocaba, assim, que você já escreveu e que o leitor falou, não, realmente, isso é muito sorocabano? Eu tenho milhares de coisas. Porque algumas delas. Vamos incitar o nosso público aí. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Absurdo. É mesmo, né? Isso é um absurdo. Aqui eu vou posar na casa de alguém. Posar é Sorocaba? Posar. Mãe, posso posar na tia? Posar não é fazer pose. Não, é dormir. Pousar.
que é uma herança também do pouso dos tropeiros, de dormir na casa, pousar. Dos pousos dos tropeiros surgiram cidades e vilas ao longo do trajeto dos tropeiros. O cidadão pode dormir na casa de uma mula, né? Ou de um cavalo. O que mais? Quer ver? Qualquer coisa. Isso não orna. Não orna. Gente, você sabe que tem uma parte do texto que eu falo isso? Orna. Porque a galera sabe o que é, mas não usa, não é cotidiano, né? Não é. E aí tem uma coisa que eu falo isso de propósito, tipo assim, parece que não tá ornando, eu falo no palco que a galera ri muito quando eu falo, só pela palavra. Causa estranheza, né? Causa estranheza, e é muito, tipo, se eu falasse não tá combinando, a galera não comprava. Em Sorocaba a galera não teria a mesma reação, talvez. Tem. É impressionante. Eu não sei o que tem nessa palavra de... Ornando. Eu não sei se é quando eu falo ornando, que a galera já ri. Eu acho que existem palavras que nasceram para ser caipiras, né? Porque certas palavras não tem como não puxar o RCR retroflexo, que você faz uma língua de escorpião, volta a língua para falar o R, né? Não orna, tarde. Tem certas palavras, distúrbio. É difícil falar distúrbio. Bernardo. Como é que você vai falar? Nasceu para ser a caipirada a palavra. E orna é uma dessas coisas. Quer ver uma coisa de caipira? Sorocaba, cadarço. Cadarço. Mas ninguém fala cadarço, fala cardaço, né? Não, eu falo cadarço. Cardeneta. Cardeneta, barboleta. Barboleta. E mortandela. Mortandela também já ouvi. Largato, né? Que maravilhoso esse papo. Quer ver uma coisa? A palavra é cadarço. Que as pessoas falam, às vezes, cardaço ou então, cometida, né? O cadalso. Cadalso é o medo de não falar. Fale, juro. Uma vez a gente tava no ônibus, no Cometa, indo embora daqui de Sorocaba, na época que a gente não morava aqui ainda. Tava eu, minha mãe e minha irmã no ônibus, e a minha mãe sempre colocava eu e minha irmã juntas e sentava num ela... terceiro porque, enfim, poderia sentar qualquer pessoa do lado. E tinha um rapaz sentado do lado dela, e quando a gente passou do lado do Rio Sorocaba, ele foi comentar, e acho que na hora que ele começou a falar, ele se deu conta que ele ia falar o sotaque, enfim, ele falou, olha, uma galça. Juro. Um galfo. Se minha mãe tiver ouvido agora, ela tá rindo muito, porque o cara falou uma galça. Não existe isso. Uma galça. Malmita. O nenê gorfou, né? Gorfou. Deu uma gorfada. Uma gíria que pode ser sorocabana esse cara é meio xarope. Isso é sorocabano ou não? Não sei dizer, talvez não seja só sorocabano. Eu acho que é chamado de xarope, esse cara é goiaba. Tal. Goiaba. Goiaba é muito bom. Se não for daqui, continua valendo muito aqui. Então foi adotado, né? É muito aqui. A gente vai tocar um rápido som e já volta com mais Celso. Uma musiquinha. Um solzinho. Uma musiquinha, é verdade. É o inho afetivo do sorocabano. Como é que foi esse projeto baseado sempre em sorocrônicas, né? Essa expressão. Na verdade, esse livro faz um bom tempo que eu lancei, pela Link, inclusive, daqui, pela Lei de Incentivo Cultural da Prefeitura. E eu condensei, coletei várias crônicas que eu havia feito sobre Sorocaba, dei um trato, né, para encaixar no projeto. Coloquei algumas crônicas que não tinham muito a ver também com Sorocaba, mas que tinham o mesmo tipo de tratamento. Que o tratamento, crônicas com humor, mas com certo lirismo, né? Como a crônica exige, um pouco de jornalismo, um pouco de literatura, um pouco de ficção junto. A crônica é um formato maravilhoso para se falar. Maravilhoso. Falar bem das coisas, se colocar no meio como personagem. É curto, é rápido. Como observador ideal e põe um pouco de efetividade, transforma a notícia numa coisa mais sensível, tal. Eu adoro escrever crônica de humor, algumas filosóficas até, mas sempre com uma linguagem pretensamente humorística. Eu não faço a piada pela piada básica, eu realmente ponho um humor mais conceitual, alguma coisa que a graça esteja na leveza, às vezes não na agressividade, não na grossura, tal, né? Eu não sei fazer humor grosso, né? Não... Aliás, era isso. Eu ia falar exatamente disso, porque às vezes perguntam como é que faz pra escrever, como é que faz pra pensar em uma piada. Eu sempre brinco que é a ótica, é você ver de uma maneira diferente uma coisa que todo mundo vê igual. E pra você poder mostrar um outro lado da história que quebra o raciocínio. Mas a gente faz humor no palco, e no palco, num teatro, a gente tem uma censura praticamente zero. Praticamente, eu digo porque tem ali, né, alguns limites do humor que a gente ainda respeita. Mas qual é o segredo pra se escrever num jornal, uma coisa assim, totalmente leve? Diária, né? Diária.
pra não ser pejorativo, pra ser leve, pra ser uma coisa que todo mundo consiga ler, entender, se identificar. Você tem que ser jornalista, você tem que ser um pouco poeta e um pouco humorista. Você tem que ter 3 olhos, pelo menos. Fora, você tem que não só ter um outro olhar, mas um outro cheirar, um outro pegar, um outro tocar, um outro farejar da cidade, todos os 5 sentidos e também atividade intelectual em cima. Então, você tem que saber ler muito mais que o texto do livro, dos livros, das teorias, ler o texto da realidade, que flui pela sua janela, flui no ônibus. Esse é o texto da... Aliás, eu adoro pegar rabo de conversa, né? Esse dia eu estava passando na praça ali, mas agora o Adão vai trabalhar e vai dar para comprar. Acho que era a mulher e a sogra. Coitado do Adão, nem tinha ganho o primeiro salário ainda e as ervas já estavam gastando. Todo rabo de conversa é uma história que você pode preencher. Então, toda manchete de jornal, na verdade, é meia piada. A dificuldade está você descobrir essa metade. A segunda metade. Qual que é o viés? Porque a sacada é uma coisa ditatorial, bem dizer, né? Às vezes ela não permite a réplica, né? Ela não permite, que ela é muito... Ela é fechada, né? Então, como que você faz isso numa cidade como Sorocaba, que tem um certo provincianismo, em que as pessoas te conhecem, te abordam, que tem políticos, tem amigos, tem todas as facções políticas. Como que você consegue trabalhar nesse universo bacarociano, né? Como é que você consegue... Bacarociano, que é Sorocaba ao contrário, né? Como é que você consegue trabalhar? É um pouco de sensibilidade, saber os limites que você tem, os limites do seu veículo e a criatividade. Você pode dizer as coisas de uma forma indireta, de uma forma... criativa, que o que faz a coisa ser engraçada é a maneira como se diz. Sob esse ponto de vista, tudo é engraçado. Basta apenas você descobrir o lado engraçado dessa coisa. Mas o que eu acho do Celso mais admirável do trabalho dele não é a questão até de, beleza, é diário, tudo bem, é difícil. Ele trabalha junto com o Valtinho, com as imagens ali que dá um brilho ainda maior pro trabalho. Agora é a longevidade que tá esse trabalho. Sim. Porque você estava dizendo que na sua adolescência você viu Sapo na Água. Eu, na minha infância, abria o Cruzeiro do Sul para ler o Esporte e o Sapo na Água. E é coisa de 6, 7 anos. Então, assim, eu tô com 32. Há quantos anos você já tá no Cruzeiro? Uns 25 anos. Então, daí que tá. Antes disso eu escrevia para o Diário de Sorocaba. Para o Diário. Exatamente. Então, mas o segredo, eu não sei qual é o segredo, porque eu escrevo sem pensar muito se tem gente lendo ou não. Eu acho que é a espontaneidade. E outra coisa, tem que se renovar também Tudo bem que cada um tem seu estilo, seu jeito, seus macetes de fazer as coisas, mas você tem que estar sempre buscando, depurando o estilo, buscando novos ângulos das coisas, buscando estar muito antenado nas informações. Porque se você for fizer uma coluna como a minha, só de piada, copiar, ela não dura 2 meses, ela fica chata. Ela fica eu procuro trabalhar a informação. Eu dou uma outra leitura para a informação, para o cotidiano, e como se fosse assim vamos dizer, um editorial maldito do jornal. Eu consigo, às vezes, dizer algumas coisas que, da maneira formal, o jornal não diz. Mas, pela via do humor, eu consigo dizer, comentar, associar assuntos, brincar, deixar o subentendido, usar um pouco da ironia, do sarcasmo. E tem que ter um tom poético também, porque eu acho que a poesia, eu tenho um olho de poeta, um olho de jornalista, um olho de escritor, vamos dizer assim, e um pouco de nonsense também, um pouco de loucura. Se não tiver loucura, perdeu o medo. Porque a loucura você tem que quebrar parâmetros, quebrar a lógica comum das coisas, quebrar a obviedade. Acho que é aí que está o segredo, não sei. Né? Eu ia dizer que, na verdade, como eram pequenos drops, né, pequenas notícias ou piadinhas assim, o Celso Marvadão foi o primeiro Twitter que eu segui na vida. Porque antes de existir o Twitter, a gente já lia as pequenas tweetadas dele no jornal. Os 160 caracteres. É verdade. Isso é interessante porque eu fiz curso de letras e gosto de linguística, gosto de estilo, gosto de semiótica, gosto de um monte de coisa, mas não sou obcecado por isso. Eu gosto mais de ouvir as coisas, transformar as coisas complicadas em simples, que é isso que é o difícil, né? Então eu escrevia coisas muito longas e eu não nasci humorista, a via do humor foi uma forma de eu me comunicar melhor para as pessoas, me expandir melhor, quer dizer, me sentir psicologicamente melhor. A terapia inicial foi minha. Hoje eu divido essa terapia com os meus queridos leitores. Ô Celso, agora fale uma coisa, Sorocaba normalmente, né, já se notabilizou por ganhar mídia por situações bizarras, tipo, teve o Sorobarraco,
que foi na internet, todo mundo falando, foi parar até no Fantástico, teve os macacos do zoológico atacando o tio bêbado, entre outras coisas. Sorocaba é uma cidade fadada a manchetes pitorescas, às vezes aparece, tipo, o Quem Chega Lá do Faustão. Aparece 30, aparece um Zé Mané, é de Sorocaba, é impressionante! É impressionante. Sorocaba sempre foi uma cidade de engraçadinhos, né, de trocadilhista, uma cidade de grandes humoristas que nasceram aqui, grandes artistas e tal. Então, eu acho que Sorocaba, eu costumo dizer que Sorocaba dá caldo. Aqui tudo se mistura, tudo se confunde, tudo se arruma, tudo se acerta. Que inimigos tradicionais do velho mundo vêm aqui e tem loja um ao lado do outro e se comunicam e fala Deus que ataie, Deus que ajude, benza a Deus, né? Então, Sorocaba tem essa coisa da espontaneidade, das ruas e tal. Então, acho que de tudo isso nasce realmente, as pessoas simplesmente se comunicam, fazem o que querem, se realizam, daí nascem coisas exóticas, assim, coisas inesperadas. Eu acho que vem daí, porque não é uma cidade formal, cidade de pessoas muito formais, elas não... E olha que é uma cidade muito antiga, né? A gente, vamos dizer assim, o Sorocaba é muito mais antiga, muito mais velha do que muitos países. A gente é mais antigo que os Estados Unidos, entendeu? Sorocaba é tradicional pra caramba. Sorocaba é muito antiga. Agora, nós tivemos algumas diferenças que não tivemos elite rural, não tivemos, foi uma cidade mais de gente humilde. Que trabalha mesmo. A pessoa pode ver, mesmo a questão habitacional, aqui as pessoas construíam casas sem eira nem beira. Você vai em Itu, aquelas casinhas tudo arrumadinhas, tudo, pessoal, é verdade. Tem aquele orgulho e tal, porque não tivemos... Não tinha barão, não tinha nada, né? Nem barão tivemos aqui. Não tivemos ciclo do café, ciclo do ouro, nem ciclo da cana. Então, as nossas atividades foram sempre mais humildes, e não tivemos aquela aristocracia rural. Que maravilha. Que criou, que manda filho pra Europa, volta todo cheio de bosta de galinha, como fala, tudo cheio de etiqueta, né? Teleco-teco. Sorocaba não tem muita etiqueta. Quando quer ter muita etiqueta, se quebra, né? Mas isso é uma diferença que a gente sente até no público. Porque, tipo, Campinas é uma cidade que teve barão e tudo mais. E é impressionante a diferença que a gente sente do calor das pessoas. É uma plateia fria. Por isso que tem um exibicionismo fama, né? De todo mundo. Mas o sorocabano, ele não é mais crítico, pega mais no pé ou não? Ele é mais tranquilo? Não, pode ser, mas é uma coisa mais amigável, sabe? Uma coisa mais calorosa. Ele briga, ele xinga, mas ele tá interagindo. E o que eu sinto, às vezes que a gente ficou em cartaz em Campinas, era uma coisa meio... não me toque, uma meio coisa, snob. Sabe? Snob. Mas faz parte não elogio, não critico, mas também não falo com você não me interessa, sabe? Entendi. Eu tô aqui, mas não sei o que eu tô fazendo. Exatamente, Não me comprometa, né? Bacana. Bom, tem alguma lenda urbana legítima de Sorocaba? Não, tem a lenda mais tradicional que tem aqui é da água do Supiriri, né? Que desde os tropeiros. Como é que é essa história? Quem bebe água do Supiriri fica aqui. Quer dizer, é uma coisa. Lá em Passo Fundo, de onde vinham as tropas, tem uma outra lenda. Quem bebe água na canequinha voltava para lá. Então, nesse ir e vir é que nasceu a Sorocaba. E eu mudei um pouco. Quem bebe água do Sorocaba, do rio, porque é poluída, aqui se acaba, né? Aqui se acaba. Do Supiriri tem piriri. Podia ser assim, né? Porque o Supiriri também tá bem meia boca. Existe lenda também que se pega o carro no centro da cidade e deixa ele à vontade, ele automaticamente sobe pra Montanha Encantada, pelo bobódromo do Campolim e vai até o shopping. É verdade, aquela trilha. Parece Tem a lenda de que os discos voadores vêm beber água nas represas de Tupararanga, da região aqui. Tem, inclusive, um dos capítulos desse meu livro fala de muitas lendas. Aqui tem a lenda de que Sorocaba cresceu muito porque tinha trem passando no meio da cidade, e quando o trem apita de madrugada, não há anticoncepcional que resolva. Tem que... Diz que o negócio era que o trem passava às 5 da manhã, que é muito cedo pra levantar, mas muito tarde pra voltar a dormir. Então, aí aproveitar pra fazer filho, entendeu? Vira pra lá, vira pra cá, que vá, né? Então que vamos aproveitar a conchinha. Celso, eu queria agradecer muito você ter se comprometido a vir aqui. A gente sabe que o horário é um pouco tarde, mas você veio trazendo a sua alegria. Então, mais 2 assuntos para a gente encerrar esse bate-papo, que dava para ficar mais muito tempo. É que, infelizmente, nosso tempo é muito curto. Primeiro, a sua visão sobre a imprensa de Sorocaba. Como é que está a classe hoje? Eu, como jornalista, queria ouvir a sua opinião de jornalista também. A gente está mais unido, menos unido, ficamos mais
coloquiais, assim, com o tempo, mais prostituídos? Como é que você sente a classe hoje? Eu venho um pouco de uma época em que o romantismo em que o jornalismo era um pouco mais romântico. Se esperava meia-noite para saber o que um jornal ia dar para furar o jornal. Sentava na mesa da redação e ficava trocando papo. Não tinha esse horário industrial de se fechar a edição. Então, eu acho que sob esse ponto de vista ficou um pouco mais industrializada a produção da matéria e tal. Mas eu vejo uma evolução muito grande nos veículos de comunicação de Sorocaba. Fala-se muito que o poder midiático, que distorce, tal. Mas a mídia reflete realmente as tendências de uma cultura, na verdade, né? As tendências de uma comunidade, com suas pressões, contrapressões, interesses de todos os lados. E é muito difícil, às vezes, ao jornal ser isento, porque não existe isenção absoluta. Todo veículo, obviamente, tem as suas preferências, sua linha de conduta. Rabo preso, né? O que não pode o jornalista é brigar contra o fato, ou praticar desonestidade intelectual em nome de uma ideologia, em nome de um interesse político. Aí realmente ele não é profissional. Então eu não gosto muito de jornalista militante, vamos dizer assim, eu gosto de jornalista que milita pela notícia, que milita pela informação até as últimas consequências, esquecendo o mais que puder a sua preferência política, a sua ideologia. E ele que pratique isso lá como cidadão fora do seu veículo. Eu sei que isso é uma coisa muito difícil porque é muito passional. Nossa, o que tem de militante no jornalismo é uma grandeza. Mas às vezes as próprias faculdades já formam esses profissionais com uma certa tendência de ideológica e tal, e vamos dizer assim que já vem com defeito de fabricação. Mas eu não estou aqui para criticar companheiros e nem veículos, porque todos nós temos nossos defeitos. É o seu ponto de vista. Do ponto de vista, mas eu acho que está dando um caldo bom de cultura jornalística em Sorocaba, em função da quantidade de veículos, a abertura dos veículos, a volta da Rádio Ipanema no seu perfil mais antigo, com um espaço como esse, que é um espaço aberto, mais descontraído, sem muito formalismo, que é uma coisa que eu acho que é o bate-papo que faz o jornalismo de verdade. Maravilha, maravilha. Bem legal. Bom, a gente quer agradecer muito, muito você ter vindo aqui hoje e deixar o seu contato para os fãs ou para o pessoal que quiser mandar boas histórias. Que você gosta de aproveitar a história do ouvinte, né? O pessoal manda muita coisa boa, só que às vezes não é original. Então, quem mandar alguma coisa, manda alguma coisa que seja original, que dê até para citar quem mandou, como que eu costumo citar a fonte e tal, né? Aproveita e manda para o meu e-mail, é celso@marvadão, com R, né? Com R, sentiu, né? Marvadal, né? .com.br. Celso@marvadão.com.br. Celso, muito obrigado, viu? Foi um prazer.